Saudações fantásticas, muito bem-vindos aqui a mais um Debatendo Fantásticos. Vamos falar hoje sobre quando escrever séries. Nós temos aqui alguns perfis bem diferentes e cada um aqui está por um motivo, vocês logo vão descobrir isso. E vamos aqui a mais um bate-papo, como sempre, aí, levando assuntos relevantes para quem está se embrenhando aí na carreira de escrita, para quem já tem seus livros publicados, enfim, vamos levar informação de valor aí para vocês. O Simon César, editor aqui da Fantásticos, e hoje temos os nossos convidados, a Serena Steele, estando aqui novamente conosco pela segunda vez, a Rafa também, estando aqui como sempre conosco, o nosso querido Felipe Salvador, o Phelps também, já pode até pedir música no Fantástico, Fantásticos, Fantástico, né? Então tem alguma relação, né? E por fim nós temos uma figura nova aqui, o nosso querido VG Toledo, vulgo Papai Noel no Natal, né? Ele faz uns bicos de Papai Noel aí, vocês vão ver aí, cuidado para as crianças não saberem que ele é o cara, mas está aí compartilhando conosco. 50 conto, velho, pra fazer essas brincadeiras aí. 50 conto? 50 mil? Então até eu vou ver. Você é louco. Você tem uns shoppings aí que pagam até mais. O negócio é curioso. Rapaz, vou botar mais ruga na minha cara aqui e vou ser feliz aí. Que isso, rapaz? Mas pra você ver, ele é um magnata, não é à toa, justamente porque ele, no Natal ele já tira um faturamento bom aí para quase o ano inteiro, né? Mas enfim. A ideia é essa. Tá certo. Então vou pedir aqui para vocês novamente se apresentarem rapidamente aqui para os nossos espectadores, né? Falar um pouquinho de vocês, dos seus livros, dos seus projetos, e depois vamos começar aqui o nosso debate, como sempre aí pela ordem alfabética. Então, Serena, sobrou para você. Sempre sobra, né? Quase. Não foi nem pensado o nome. Vamos lá, gente. Boa noite. Eu sou a Serena Steele. Sou escritora da Fantásticos, autora publicada também pela Fantásticos. Com a Deusa da Névoa, projeto que começou há muito tempo, e eu consegui finalizar, graças a Deus, e ao Simon também. Então, né, sempre agradecendo por isso. E eu estou começando uma nova obra, tomara que agora deslanche, né, que eu tinha parado, então eu estou começando ali de novo. E é isso, espero que a gente continue junto nessa jornada também. Legal, vamos lá, Phelps. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Phelps Felipe, pela terceira vez aí, como disse o Simon, né? Estou acompanhando o pessoal aí, né? Na nossa jornada aí de aprendizado. Eu também sou publicado pela Fantásticos, sou autor do Correntes Vermelhas, que é uma antologia de contos. No momento, inclusive, interessante sobre o que a gente vai falar hoje, né? Porque eu estou produzindo, que seria agora, né, o início de uma série aí, né? Estou indo passo a passo, né? E é basicamente isso. Estou mais uma vez aí, né, para debater com vocês aí, né, todas as nuances desse tema que traz mais dúvida do que a gente imagina. Posso garantir para vocês como meu papel de mentor, né, que já fui mentor durante um bom tempo aí, então já apareceu muito aí esses assuntos nas nossas conversas aí, então show de bola. És tu, hein, Rafa? Desta vez você não ficou por último. Pois é. Eu sou Rafaela Andrade, boa noite. Eu estou escrevendo o meu primeiro livro, vai lançar pela Fantásticos esse ano, e vai ser uma duologia, então vai ser interessante conversar sobre isso. Ele está disponível os primeiros capítulos lá na Wattpad, talvez o Simon bote o link, não sei. Sim, sempre é bom lembrar isso. Sempre eu boto lá na descrição do vídeo o link do Wattpad, no caso você que está fazendo a divulgação por lá. E sempre também estão disponíveis ali Deusa da Névoa, Correntes Vermelhas, né? Eu sempre boto ali dos autores e vou botar do VG também, que está disponível pela Archons Entertainment, né? A empresa do VG aí voltada para
os Archons e sua guerra, e agora ele vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Boa noite, galera. Uma honra estar com vocês aqui, pessoal brabíssimo. Sim, sou autor, né, da Guerra dos Arcos, aí, o primeiro volume já lançado, o Prelúdio de Sangue. Tenho para mim dois grandes mentores, né, que considero aí, pelo menos para a vida toda, se Deus quiser, que é o grande Simon aí, também o Hélio Maforte, são duas pessoas com quem eu aprendi pra caramba. Ainda aprendo até hoje, mas não poderia deixar de falar também dos comensais arcanos, com quem aprendi demais, várias coisas com o querido Phelps aí, poxa, ajudou demais na própria jornada, a Serina também, e outros que infelizmente não estão aqui para nos representar, né, também tá junto, mas também ajudaram pra caramba. E tenho certeza aí que só pelo sobrenome da Rafaela aí também vou aprender demais com ela. Aí já tem um sobrenome de peso aí de grandes escritores, né? Então, muito bacana estar com vocês aqui de novo. Contem comigo aí, se vocês precisarem. Desculpa a voz, eu tô meio rouco, tá, galera? Legal, gente. Obrigado pela participação, como sempre. E assim, todo mundo aqui, ninguém está aqui por acaso. Porque para falar sobre essa questão de séries, a gente tem perfis diferentes aqui sobre o início de suas jornadas e o início de seus planos também. Então vamos falar aqui, só para ilustrar um pouquinho, como é que está isso. O Phelps começou com uma antologia. A Serina tem um universo expandido, mas não é uma série. A Rafa tem uma duologia em projeto. E o VG quer dar uma de J.K. Rowling. Que ele tem... São 7 livros, né, o VG? 7 livros, né? Ou seja, temos perfis aqui muito variados e algumas das coisas que nós vamos destrinchar aqui sobre escrever séries, elas são bastante sensíveis e importantes, eu acredito, para que cada um que está querendo começar nessa área tenha consciência. E aí eu vou começar meio que fazendo uma escadinha do nível de complexidade das histórias. Vou começar com o Phelps, provocando ali o Phelps. Por que, Phelps, que você decidiu escrever uma antologia em primeiro lugar e não uma série? Ok, por quê? Bom, assim, antes de mais nada, né, acho que é importante colocar que a minha ideia no início era simplesmente, nem era antologia, né? Quando eu entrei na Fantástico, antes de entrar na Fantástico, eu vou dizer, nunca tinha me passado pela cabeça essa possibilidade, né? Quem sabe uma antologia, quem sabe uma coisinha um pouquinho menor, um escopo menor do que tu quer. E aí, né, teve uma época em que nós fizemos aqui um exercício, vamos dizer assim, que me ajudou muito, que também, que na época, assim, o Simon, para quem não chegou a pegar essa época, né, o Simon, ele chegava para nós e nos dava, lembra, Simon, um tempo, né, a gente tinha um limite, assim, né, dentro de tantas semanas, olha, beleza, então vamos produzir, né, essas antologias, e dentro de tantas semanas, eu preciso, né, de tais, no mínimo, aquela quantidade, né, de contos, né, eu poderia até incluir uma noveleta, se eu não me engano. Aquilo funcionou bastante para mim, porque eu era um cara que, assim, beleza, sempre cheguei na Fantásticos, quando eu ainda era só um mentorado, né, assim, com aquele sonho que acho que todo mundo tem, né, quero escrever o meu livro, quero publicar o meu livro, quero que todo mundo me leia, nem era série, né, nem tinha essa pretensão, era um livro, mas a grande verdade é que eu nunca tinha tido, com perdão da locução, eu nunca tinha tido a oportunidade de terminar algo, sabe? De chegar ao fim de algo, né? De completar um trabalho e colocar ali o fim, né? A ponto de ter alguma coisa completa e ter a experiência de tu ter terminado algo ali, né? Do teu universo, enfim, se é que tu tem ou não um universo, né? No meu caso eu até tenho um mundo ali, né? Mas nunca tinha completado nenhuma obra, e aí funcionou de
de uma forma assim fantástica para mim, porque no final das contas eu acabei aprendendo muito, né? Produzindo a antologia, né? Então, se eu pudesse dizer assim, por que eu acabei começando, eu acho que foi porque de início quando eu comecei nesse caminho de aprendizado, eu comecei a ver cada vez mais, quanto mais eu estudava, né, mais eu me especializava nas nossas aulas, né, nos módulos que a gente tem no curso e tudo, que eu começava a ver que eu ainda tinha muito a que aprender. E quando eu digo muito aprender, é no sentido de técnica, né, que não era só tu ir ali, beleza, quero escrever um livro, mas tem uma complexidade um pouco maior do que tu pensa, né? Não que seja impossível, nada disso, longe disso, mas que é interessante tu, antes de sair colocando ali, beleza, vou fazer um série barra calhamaço, barra, né, o que tu imagina que vai fazer. É interessante de tu, antes, desenvolver um pouco a tua consciência narrativa, né? E nesse caso, eu me colocar, né, num escopo um pouco menor me ajudou bastante, porque, querendo ou não, a coisa tendo um escopo um pouco menor do que né, um romance, te ajuda a ver muito mais precisão, né, onde é que tá as tuas falhas, o que tu precisa mudar, né, o que tu precisa corrigir, o que tu precisa melhorar na tua escrita, né. Então, assim, eu acho assim que foi mais nesse sentido, né? Foi quando eu notei que eu precisava ir, não, peraí, não vou por esse lado ainda. Eu vou fazer isso, mas antes eu acho que eu tenho que começar um pouquinho, descer um degrau, aí eu vou aprender a subir de uma forma mais, né, mais específica, mais qualificada. E tanto é que uma coisa que eu digo muito hoje em dia é que, né, eu gosto muito da minha escrita hoje em dia. Hoje eu gosto da forma como eu escrevo, né? E uma das coisas às quais eu devo isso foi, por exemplo, ter escolhido contos, começar por contos, até para poder, né, a minha escrita se desenvolver muito mais. Hoje eu estou muito mais confiante para escrever uma obra, tanto é que eu estou escrevendo, né, agora. E aí, até entrando no assunto mesmo, né, aí do nosso papo, inclusive agora eu estou começando a entrar no mundo, assim, da série, né, de uma coisa um pouco maior, né, obviamente, né, começando do início, do primeiro livro, seja passo a passo, mas pretendo que agora seja algo, né, que consiga me aventurar em águas muito mais turbulentas, assim, sabe? Então, para não ficar um podcast maior, acho que seria isso, assim, sabe? Acho que a pessoa tem que... É legal ela ter essa vontade, eu acho que é muito importante, né, ela ter essa vontade, mas ela também tem que encontrar um certo prazer no aprendizado. Até porque aí que ela vai aproveitar, quando chegar o momento ela vai aproveitar o processo da escrita muito melhor, assim, sabe? Uma consciência narrativa bem mais desenvolvida, assim, coisa que eu não tinha antes do Correntes Vermelhas. Legal. Eu não sei se você lembra ainda também ali, bem no início, que você é um dos primeiros, assim, da Fantásticos, quando a gente nem tinha editora, né, na verdade, era quando era um terreno baldio. Uhum. Mas teve um movimento que eu comecei em 2020 de incentivo à escrita de contos. Isso foi precisamente em 2020. Antes mesmo da campanha de antologias individuais, que é o caso que fez o lançamento do Correntes Vermelhas. Mas naquela época, para todo mundo, era meio que uma coisa muito esquisita você falar de escrever conto. Porque a familiaridade dos escritores com o mercado lá fora, além de você pegar um livro estrangeiro e ler, era zero. Então o pessoal não sabia, muitas vezes, que os autores não começavam escrevendo séries. Uma J.K. Rowling que começou com 7 livros, isso é raro. Normalmente os autores começam com narrativas curtas, sejam em contos, noveletas ou em crônicas.
né, em determinados periódicos, em revistas especializadas de literatura. Eles vão lançando as histórias ali, e aquilo ali pode ganhar corpo para se tornar uma obra literária. Um exemplo também de quem escreveu contos e depois se transformou numa série, Andrzej Sapkowski, né, com The Witcher, começou com antologias, sendo publicadas, periodicamente, depois se transformaram no livro e depois aconteceu aí o advento da transformação em uma série literária. Mas você vê que tem uma progressão de carreira, né, no caso, até você fazer essa tomada de decisão de série. Não é proibido, e por isso, óbvio que isso não é uma regra, e por isso mesmo a gente tem perfis diferentes aqui hoje, né, para a gente falar um pouco dessa realidade de cada um. E aí, agora passando para a Serina, né, que aí já veio para uma continuação direta. Né, ela estava desenvolvendo uma história que está dentro do mesmo universo que ela. Depois eu lembro que teve uma mudança, né, uma alteração, até na própria história em si, mas ela já estava projetando uma continuação, mas não tinha o compromisso de uma duologia, de uma trilogia, enfim. E aí eu queria saber de você, Serina, dessa vez aí, como é que você chegou nessa idealização de vou escrever primeiro meu romance, depois vou passar para uma continuação, mas sem aquele comprometimento exato de fazer aí duologias, trilogias, tetralogias, pentalogias, hexalogias, e enfim. Só o hexa do Brasil que não chega. Então, no começo, lá atrás, 10 anos atrás, antes mesmo de aparecer o CGLF na minha vida, era para ser série. Antes de ser uma personagem, eram 4. Aí depois o CGLF, um tapa na cara na época, né? Virou uma só. E eu escrevi só dela. Na época dos contos, eu nunca tive vontade de fazer conto. Era uma história que estava estruturada já há muito tempo, então não tinha como eu deixar ela menor. Então, vamos. E assim eu terminei. Graças a Deus. Na continuação, aí entra um ponto de gosto pessoal. Eu gosto de ler série. Não gosto de escrever. Quando eu terminei A Deusa da Neva, eu percebi que eu não queria contar a história de mais ninguém ali de dentro. Acho que todo mundo ali já teve seu final e, sei lá, ficou um ganchinho lá, mas nada que, assim, eu quero saber o que vai acontecer. Terminou ali, e aí eu não tinha mais. Eu acho que a história de ninguém ali mais eu queria contar. O que era necessário do leitor saber sobre ele, eu estava lá. Eu quis contar de uma personagem expandir o universo, você falou, né? Que eu gostei muito da personagem que é fora do universo fantástico, ela que é aqui, tá? Eu gostei muito dela e eu me identifiquei com ela enquanto estava escrevendo, mesmo ela tendo aparecido só nos 4 primeiros capítulos, se eu não me engano. Então foi mais por identificação do personagem, apesar que no universo da Alexandra eu tenho me identificado com todas as mulheres lá. Poderia escrever sobre cada uma delas em separado e continuar cada uma delas em separado. Mas eu simplesmente não quis, acho que eu não tinha história ali mais para contar. E se tiver um dia, quem sabe, mas a princípio não. E ficou no universo expandido à parte mesmo, porque eu gostei muito da personagem, talvez desse para explorar algo mais local, uma magia mais local, sem criar um universo à parte. Acho que é isso, bem resumidinho, assim. Hoje eu consigo dizer assim, mais resumido. E é isso. Legal. E aí, eu vou passar para a Rafa, porque eu sei que você começou na unidade, né? Depois conversa vai, conversa vem e tal. Explica um pouquinho aí como é que foi para você decidir uma duologia. Mas não é bem assim. Eu já expliquei algumas vezes que realmente eu queria contar essa história, que seria um livro único. E aí, para treinar, eu fiz que nem o Phelps, eu fiz uns contos, só que não nesse universo. Eu fiz uns contos aleatórios, eu jogava para editais que eu achava por aí, e fui treinando, antes de eu achar Fantástico. Aí eu encontrei a Fantástico. E aí chegou a oportunidade de lançar o livro. E aí o Simon foi ouvindo sobre o universo e ele falou
que dava para ser mais de um livro. Deu para ouvir os gatos aí? E Eu acho que aí... o Mitch abafou bem o miado deles aí. Eu, pelo menos, não escutei. Ah, que bom. Turbo está usando sua pose de macho alfa aqui. E aí, eu pensei sobre a possibilidade de lançar mais de um livro e eu cheguei a uma duologia. Não era nada que chegasse a uma trilogia. Eu achei que uma duologia estava bom. Que a história que eu quero contar, que é a da Agatha, que no início não se chamava Agatha, que foi passando por vários nomes até chegar em Agatha, é a história que estava aí há muito tempo, que eu queria contar desde adolescente, que eu tenho a base da história, assim. E ela dava para 2 livros, no máximo. 2 livros sem encher linguiça, assim. E aí, eu decidi que dava para ser uma duologia. Mas eu comecei treinando também. E ainda pretendo lançar uma antologia. O bacana, eu perguntei desse lance, principalmente aí do início, porque eu lembro, né, que era uma história única e aí eu fui fazer sementinha da Discord, não, dá para mais um e tal. E assim, quem me conhece de longa data sabe que eu não costumo recomendar para ninguém fazer série, começar fazendo série, né? Então, justamente por conta do grau de complexidade da história. Então, assim, isso depende de contextos. Como eu disse aqui antes, não é uma regra. A gente não pode se engessar nessas questões, mas eu acho que também é coisa da gente conhecer o mercado editorial. E eu não lembro, Rafa, sinceramente, se eu cheguei a comentar isso com você. Se eu não cheguei, vai ficar público agora. Mas é porque eu sempre vi em você uma escritora muito dedicada, o que é fundamental para ter uma série. Se você quer escrever uma série, você tem que ter dedicação, tem que ser melhor que Casas Bahia. É dedicação total a você, sabe? Então, e sempre você foi, né? Assim, eu sei que tem muita gente que tem a vontade de escrever a série, só que vontade dá e passa, né? Então, é aquela, se você não tiver dedicação, não adianta. Principalmente sobre isso, vou deixar, inclusive, uma recomendação sobre um vídeo que eu publiquei aqui no canal sobre o nosso querido Papai Noel, não o VG Toledo, uma George W. R. Martin, que ele admitiu, eu acho isso até bem triste, na verdade, mas ele admitiu a ideia de que ele pode não terminar The Winds of Winter, Os Ventos de Inverno. E aí, por que eu digo que isso é triste? Porque mesmo, primeiro pelo lado do ser humano, né? Vamos pegar a figura do autor e goste ou não da história dele, ele é um autor que vai deixar um legado enorme, tanto por inspirar outros autores, quanto também por todas as reviravoltas que ele criou nas estruturas narrativas, né? No surpreender dele em tratar os protagonistas como, que eu considero a principal característica dele, em tratar como os protagonistas como descartáveis. Isso é uma jogada muito arriscada, né? Mas, ao mesmo tempo, nota-se que até com a própria vida combalida, que ele tem combalida no sentido de que ele tem muito compromisso, né? Cara, ele vai em evento, ele é financiador lá da Colossal Biosenses, que está trazendo animais extintos de volta à vida. É muito louco esse negócio. Envolvido com produção audiovisual, ele é roteirista, né? No caso aí também pela própria produção do House of the Dragon, enfim. E o peso da responsabilidade que ele tem, pensando por esse lado, porque todo mundo acha que não. Se o cara tem dinheiro, significa que ele não é ser humano, ele deixou de ser humano. Não. Mas a responsabilidade que ele tem é porque Game of Thrones decepcionou o público no final. E aí, pensa no autor que, cara, peraí, eu tenho que fazer diferente, porque senão, cara, o que era pro Game of Thrones agora vai se transferir para mim.
E aí ele ainda tem essa prerrogativa de que ele, tá, eu não me envolvi lá, ou é o que o público sabe, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas olha o peso disso. Né? Então, ele não deixou de ser humano por causa disso. Então, trouxe uma reflexão, na verdade. Depois vocês vão poder conferir nesse vídeo, convido vocês a refletirem a esse respeito, porque muitas vezes o dedo duro é fácil, né? Ah, o cara tá 13 anos atrasado para escrever o livro e tal. E quanto tempo você tá atrasado para escrever o seu? Então, é aquela coisa da força de vontade, da dedicação, que passa muito por isso. E aí, o lance da Rafa, trazendo a esse contexto, é porque eu sempre vi ela uma autora muito dedicada, né? Além da história sim ter um viés expansivo. Então, eu queria deixar esse registro aí antes de passar para o VG. A Rafa levantou a mãozinha ali. E depois eu vou fazer a pergunta ali para o VG. Diga lá, Rafa. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar, que quando eu conheci a Fantásticos, primeiro, obrigada pelo comentário. Mas quando eu conheci a Fantásticos, eu estava me preparando para escrever esse livro, começar esse livro num desafio que existe, o NaNoWriMo, que seria, tipo, eu estava me preparando já em outubro ali, para devorando vídeo de YouTube sobre escrita, para começar a escrever em novembro, sem a pressão de terminar em novembro, porque o desafio do NaNoWriMo é terminar em um mês. E aí eu conheci a Fantásticos, e aí mudou tudo. Ah, legal, legal. Saber que a gente também pode fazer a diferença aí. E assim, né, para quem escreve qualquer livro, dedicação total a você é muito importante. Serina é um exemplo de uma autora que sempre escreveu com amor. Você vê, até, Serina, vou fazer uma revelação aqui bombástica. Nos bastidores, o Papai Noel VG, não o Papai Noel Martin, ele sempre me diz que você é uma das autoras que mais encantaram ele assim com o estilo de escrita. Ele sempre fala isso. Sempre. Se na conversa a letra C aparecer, ele associa a Serina e aí ele vai para você e ele sempre menciona. Então saiba que você tem um fã aí. Eu não sei o quanto vocês conversam, mas você tem um fã aí. É legal falar isso. E o Phelps nem se fala, né? Que é o camarada que é o estudioso também. Ele vai atrás das coisas, ele vai fuçando as técnicas e tal, não à toa é editor por isso. E esse é o tipo de dedicação. E o VG nem se fala, porque ele ama o universo que ele criou. Ele ama mesmo dá para ver na cara dele um coração enorme, assim, em chamas, sabe? Então, e é uma dedicação que a gente vai entrar também para falar sobre isso. E ousado, né? Ainda não basta só amar a história, o VG é bastante ousado. E aí é onde eu parto para você, meu caro. Como é que você decidiu, por que você decidiu escrever aí uma série de 7 livros, né? Já começando aí a sua jornada? Cara, pergunta difícil, mas antes de adentrar essa questão, queria ressaltar mesmo, cara, o quanto a escrita da Serina é algo assim que realmente me impressionou desde a primeira vez que eu tomei contato, a forma como ela consegue fazer... Qual que é aquela palavra que a gente usa? Fazer você entrar na história. Isso, exatamente. Imersão. É uma coisa, assim, fenomenal, né? Eu gosto muito de Patrick Rothfuss, acho que esse cara faz muito bem isso, mas a Serina, meu amigo, olha, se não tá tá acima ali já. E, né, gente, não precisa nem falar do Phelps. Tem muita coisa dos Archons ali que foi polida por ele. Talvez ele nem saiba, né? Ou sabe, não sei. Mas muita coisa ali só tá do jeito que tá por culpa dele, né? Então, só tenho a agradecer aí. Bom, você não ajudou nada, né, Sai? Você sabe disso, então eu não vou ficar falando aqui. Mas... Eu só não ajudei, como ainda tirei um personagem da história. Exato, tá vendo? Ia ser uma nonologia, né? Agora é septologia, porque não tem um personagem lá. Não, brincadeira.
Mas eu acho que tudo isso do fundo, assim, se a gente for pegar o germezinho, pelo menos para mim, do porquê uma septologia, começa muito pelo fato de eu ser nerd, né? E nerd é um inferno, né? É uma coisa assim que a gente gosta dessas coisas. Então eu sempre gostei muito de histórias, né, que nunca acabam e tudo mais, e se prolongam, e você tem ali sempre um envolvimento com o personagem. Então tudo vem um pouco do meu gosto, sim. A segunda razão, que acredito que seja a maior, é o fato de eu querer desenvolver, né, ter um tempo maior para desenvolver o personagem. Então, ao invés de desenvolver tudo logo no primeiro, acabei bolando, né, um pequeno ponto para que seria, no caso, uma temática orbital para cada um dos volumes, né? A primeira, eu acabo debatendo bastante a questão do egoísmo, e aí os próximos vão entrar em cada uma das esferas, o que eu acho importante, que aí são coisas que eu vejo que muitas vezes eu preciso melhorar, né? Que geralmente isso é uma outra história, mas é mais ou menos assim que, pelo menos para mim, funciona. E tem uma outra coisa que eu acho muito bacana, também, de você poder fazer uma série, assim, talvez um pouco maior, é a questão da construção do mundo, né? Você tem uma oportunidade muito bacana para construir, porque temos a tal do infodump, né? Você não pode sair tacando tudo de uma vez. Então, você vai pegar um capítulo, você tem que trabalhar um pouquinho, ou falando um pouco como o Eli Maforte fala, então, aqui nesse capítulo você tem a oportunidade de incluir alguma coisa do seu world building, né? Não perca essa oportunidade. Então, cada capítulo, você vai lá dando os pitaquinhos, mas você não pode tacar tudo de uma vez, talvez. Eu não vou nem falar outra coisa, porque senão, né, já é indelicado já. Mas, assim, é preciso, né? E aí foi até um papo que eu estava tendo com uma pessoa nesse final de semana. O pessoal perguntou, nossa, por que esses autores de fantasia, às vezes gostam muito de séries, ou então fazem os bitelões, né? Que Rufus da vida e Brandon Sanderson, é tudo. Você dá um livro do Brandon Sanderson na cabeça de alguém, a pessoa vai para o hospital, né? Direto. São tijolões mesmo, porque tem essa questão de você trabalhar o world building, só que você não pode tacar tudo, você tem que tacar, você tem que colocar junto da ação. E aí acaba engrossando, né, a brincadeira. Então, eu acho que foi uma mistura de coisas, né? Tem um outro, além, né, da nerdice, da questão de querer construir um mundo, poder elaborar, poderia ser feito com crônicas, como o polonês, que eu não consigo pronunciar o nome, né? Ou mesmo contos, mas eu nunca fui muito leitor de conto. Eu li, basicamente, Robert E. Howard, que é bacana, gosto, mas nunca foi um hábito meu ler contos. Então, nunca foi uma coisa assim, quero escrever contos. Não foi algo meu. Mas poderia ter sido se eu tivesse um contato maior com antologias, tal. Talvez poderia até ser uma opção. Mas eu acredito que a série ou contos é uma ideia bem interessante para você poder desenvolver um mundo, né, com sistemas de magia, e classes e monetário e tudo mais, sem colocar tudo isso aí na primeira página e cansar o leitor. Mas, lógico, tudo isso também teve que ser feito principalmente de acordo com a jornada do seu protagonista, né? Não adianta, isso daí não pode ser um motivo para fazer uma série. O principal motivo para fazer uma série é que você tem uma história para contar. Não, né? Tem um sentido aqui, tem uma... Aí depois eu vendo os eventos, né? Já está, na verdade, a estrutura dos 7 livros já estão prontas, né? Então, se quiser saber o que acontece no final do 7º, a gente fala, não teria problema não. Mas a questão maior é essa. A questão é, não, precisou desse para desenvolver isso, para crescer aqui, para acontecer tal coisa, e no 7º tem o desfecho. Mas poderia ter sido 6, poderia ter sido 5, poderia ter sido 10, né? Poderia ter sido 42, eu acho que já está o Salvatore, não está no 42 já? Se não me engano, ele está já no 42. E aqui para o Brasil, acho que só veio 10, ou está saindo o 13º, alguma coisa assim. Mas ele já está o 10º, já está lá nos Estados Unidos, em inglês está em 42. Mas é isso, né? Não sei se deu para responder ou não, mas é basicamente por aí. Deu sim. E isso já chama a um outro assunto dentro, claro, do nosso mesmo tópico. As nossas preferências, principalmente as nossas referências,
principalmente por escrever série, vem do nosso pouco contato com o mercado editorial lá fora. Então, como eu estava falando antes, né, a gente normalmente, quando vem para cá, os livros já vêm traduzidos, eles já vêm no formato de série. Então, é natural que a gente queira replicar, copiar, né, aquilo que a gente experimentou e que foi agradável. Então, a gente não teve nenhum contato com revistas, como foi no caso do Andrzej Sapkowski, o polonês do The Witcher, que você disse que não conseguia pronunciar. Talvez, eu acho bem possível que a minha pronúncia também esteja errada. Mas no tocante ao erro, chamemos ele popularmente aqui de André Sapo, e já está tudo certo. Então, quando a gente pega essas referências, né, e a gente tenta transmitir para a nossa história, a gente imagina universos muito grandes, muito expansivos, muito, assim, com muitas possibilidades de contação e tal. E é normal que a gente queira transferir o que está dentro da nossa mente, né, a gente quer que o leitor também se envolva da mesmíssima forma e abrace aquela história como nós abraçamos. Só que tem um porém. A gente tem que estar consciente, assim como existe a consciência narrativa, a boa forma de contar uma história, porque a ideia pode ser maravilhosa, mas se você não souber contá-la, o leitor não se envolve. Tem um outro ponto, que é você entender a grandiosidade do seu universo e os limites que ele tem. Até para que essas histórias possam ser separadas, né, no caso de se escrever uma série, mas serem separadas de forma consciente. E aí tem uma situação que eu vou pegar ali o Phelps para falar de novo. Eu estava acompanhando num dos nossos grupos esse final de semana. Um dos autores, inclusive, disse que tinha, sei lá, 80 e poucos universos para contar. 80 e poucos universos. E aí, a gente fica naquela, tá, o que você entende por um universo? Porque um universo, como o próprio Phelps já disse no grupo, né? Um universo já é muita coisa. Quanto mais 80 e poucos. E aí, Phelps, o que você acha a esse respeito? O que você pensa que o autor, nesse caso, quando está projetando múltiplos universos, será que ele está tratando os universos como se fossem cidades, talvez? E não universos de fato? Como é que a gente encara isso aí? É engraçado, eu tava exatamente pensando nisso. Tu foi falando, e eu. Teve o caso do camarada lá. Será que valeria a pena trazer para a nossa conversa? E aí tu vai lá e trouxe. Não, vale a pena. Realmente, né? O nosso camarada lá, ele falou, né? É uma história, na verdade, que ele já fala há muito tempo, né? Muito criativo ele, diga-se de passagem, né? Um rapaz muito criativo. Só que, sim, eu acho que para começo de conversa, assim, gente, também não vou ser cara hipócrita, tá? Dificilmente alguém, especialmente quem está mais antenado a essa questão de, por exemplo, o mundo do RPG, por exemplo, né? Que é de onde eu vim, e muitos aqui, inclusive, no curso vieram. Quando a gente, especialmente, está no papel de criar, muitas vezes a gente acaba meio que perdendo assim um pouco a noção das coisas quando tem a ver com, né, a dimensão das coisas, o tamanho das coisas. Eu também já tive uma época em que eu pensava assim, sabe? Mas não, isso aí vai ser o universo inteiro, se não, sei lá, escopo de uma aventura, uma história em que se os caras não fizessem tal coisa, o universo inteiro estaria ameaçado, ou algo do tipo. Dando um exemplo, né, das dimensões, assim, que quando a gente não tinha muito, assim, essa noção, a gente imaginava, né? Só que depois a gente para ver, e sim, eu acredito piamente que a gente não, quando a gente pensa dessa forma, a gente não tem ainda uma maturação, eu diria até não é nem consciência, é uma maturação narrativa
para entender que, na verdade, tu precisa de muito menos do que um universo para escrever um livro, né? Isso aí inclusive uma série, sabe? Eu acho que quando a pessoa ela fala em universo, ela acaba não tendo muita noção do quanto, na verdade, ela está imaginando uma coisa que poderia ser, primeiro, poderia ser condensada num escopo bem menor. Segundo, por ser um escopo menor, eu acho que traria muito mais intimidade, vamos dizer assim, e, porventura, traria também muito mais aproximação com o leitor. Porque quando a gente fala em universo, né, novamente pegando o exemplo, né, do camarada, a gente não... É difícil alguém que... Vamos ser sinceros aqui, gente, todos que estamos aqui, né? Gostaria até que tivesse mais gente para a gente, né, ver isso, mas quantos de nós aqui temos noção do quão grande é o nosso universo? Se é que não existe outros, né? Existem teorias que dizem, né, que tem outros universos aí. A grande verdade é que se algum de vocês um dia já, não sei, já viu vou botar nesse programa de ciências aqui. Outro dia eu estava vendo um programa de ciências, assim, aqueles que falam, falando sobre espaço. Eu adoro, né, ouvir falar a respeito de espaço, de coisa temporal, de como a gente pode viajar, enfim, né, viajar para outros mundos, adoro. Só que aí tu começa a viajar nesse tipo de assunto e tu começa a ver que, assim, gente, a gente não tem noção do quão gigantesco, quão imenso, quanta coisa cabe num universo. Então, na verdade, na minha opinião, quando a gente fala em universo, na verdade, o que a gente está querendo é dar uma dimensão muito grande, muito importante. A gente quer dar importância para uma coisa que está acontecendo ali. E a gente pensa assim, na nossa imaturidade narrativa. Pô, se for o universo, a coisa é muito importante. De fato, é muito importante. Se tiver em jogo o universo, ou se o universo inteiro tu vai definir histórias e coisas do tipo, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que a gente acaba confundindo na nossa imaturidade dimensão, tamanho com importância. Muitas das melhores histórias que existem por aí, na verdade, elas não abarcam nenhuma cidade. Às vezes é uma casa, né? Às vezes é uma situação que acontece num lugar pequeno, uma situação que acontece em uma sala, né? Eu não estou nem só me atendo a livros. Claro que os livros, eu acho que é o foco aqui, mas eu falo em histórias no geral, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que é aquilo da gente ter muitas ideias, muita coisa que a gente pode desenvolver, até um excesso de criatividade, por assim dizer, porque, assim, cara, mas é que eu tenho muita história, Fábio, muito, não tem noção quanta história. Tá bem, mas eu quero ver você conseguir preencher mais de um universo, eu quero ver você preencher um universo com todas as histórias. Você não vai conseguir nunca. Pelo menos se o teu universo condiz com o que a palavra traz, com o que nos evoca, né? Que é, é muita coisa mesmo. É algo assim que para nós é incompreensível. Então, eu acho que, num geral, é isso, tá? O que eu vejo, na verdade, até aproveitando isso, isso acaba, na verdade, é interessante como traz muita resistência das pessoas, né? Quando a gente acaba abarcando isso. Mas, fulaninho, será que é um universo que tu tem ideia? Será que tu tem 87 universos aí na tua cabeça? Será que não são 87 cidades, 87 casas? Não é um bairro que tu tá falando, onde acontecem muitas histórias interessantes nesse bairro, com a população dessas pessoas? Não. É um universo, assim, sabe? É interessante, porque eu acho que essa questão de
talvez já pela pessoa ter cultivado aquilo por tanto tempo, ela acaba ficando muito, e eu não falo de uma pessoa só, tá? Eu falo, isso é uma coisa que aconteceu várias vezes, especialmente que eu vi durante mentorias, né? O pessoal, eles são muito resistentes a isso, porque, claro, a gente está mexendo com algo que é muito precioso para as pessoas, né? Que é muito importante para eles. É compreensível, até como editor, né? Como mentor, enfim, como uma pessoa que ajuda essas pessoas. Claro que a gente tem que ter cuidado, né, para lidar com isso, porque não é fácil, né? Até para a pessoa conseguir compreender e conseguir desenvolver a coisa de uma forma mais adequada, que fique uma história ali mais bacana, próxima da gente. Então, resumindo mais o podcast, eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Eu acho que é a gente que acaba não tendo muito essa noção. Fui uma dessas pessoas novamente, né? Mas tá aí um exemplo de como a gente evolui, ó, né? Eu também achava que eu tinha eu achava que eu tinha um universo, não tinha nem isso. Depois eu achei que eu tinha um mundo. Hoje em dia eu tô na dúvida se eu tenho mesmo um mundo. Continente, talvez, sabe? Mas vai lá. Tô descobrindo ainda. Talvez seja menor. Mas as histórias não quer dizer que elas não sejam boas. Com certeza a gente vai vivendo e aprendendo. Eu posso dizer o meu próprio exemplo. A Lenda de Materiales. A minha ideia era escrever sei lá quantos livros, bicho. Eu nem sei quantos livros eu queria escrever com a Lenda de Materiales, é sério. Eu sei que o primeiro projeto com Crônicas de Alian, que eram 4 livros. Só que depois eu vi o tamanho da roubada. Porque eu também tinha um universo cheio de ideologia, cheio de raça, cheio disso, cheio daquilo, blá, 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 blá. Aí eu fui vendo o negócio, cara, que balaio de gato foi esse que eu fui me meter? E aí eu fui entender também como era a perspectiva dos outros autores lá fora. Aí, à medida que eu fui vendo a aceitação do pessoal, assim, tá, é legal. Mas Crônicas de Alian, que poderia ser um livro só. Inclusive, o meu projeto 2025 é transformar Crônicas de Alian em volume único. Então, que seriam os 4 livros, vai ficar num volume só. Até para fazer assim, coerência, né, com o que eu normalmente recomendo, né, para as pessoas. Procurem evitar, menos que vocês tenham uma dedicação muito grande. Dá para eu focar ali as minhas atenções dentro daquele reino, não é um mundo, não é um continente, é dentro do reino de Alian, que é só aquele pedaço ali. Mais nada. Sabe? Então, ali você já consegue ter muito mais controle da sua história também, evitar furos e tal, e ir evoluindo. Agora, quando a gente tem um projeto muito expansivo, isso demanda um nível de dedicação enorme. E assim, ao meu nível falando pessoalmente, o meu nível de dedicação, quando eu casei, era casado, estava fazendo o meu livro, era Quando as minhas filhas nasceram, a coisa ficou um tanto complicada. Sabe assim, você tem que dividir as suas atenções com o projeto que você tem, no caso, editor e tudo mais, e os livros, escrever. E assim, hoje a minha realidade eu tenho que sentar com a minha filha mais velha, Sabrina, para estudar com ela. Assim, ela tem matérias cabeludas assim na escola, com 8 anos, a escola pega bem na garganta dela. E a gente tem que estar lá. A minha função de pai não é ficar, oi, sou o seu pai, vamos estudar juntos, né? Então vamos ajudá-la, e isso também, e o tempo, é assim, né? Gerir o tempo é uma coisa muito desafiadora. Por isso eu sou tão compreensivo com o Martin. Porque com a quantidade de compromissos que ele tem, assim, eu vejo, cara, sei lá como é que eu ia gerir isso. Eu não saberia gerir isso, de boa. Já é difícil na minha realidade parca, imagine na dele, assim, sabe? Só que aí, e eu chamei o VG hoje aqui também, principalmente por causa disso. Porque no caso dele, ele tem uma dedicação enorme à série dele. Eu queria, VG, que você falasse exatamente como é que é a tua rotina para você divulgar o teu livro.
que o bichinho não para. Primeiro ele se apresenta com a barba dele chega antes, depois ele vai. Só que o negócio é que ele não para. Sabe? Ele tem um amor pela história, é o que eu falei. Tem um coração enorme na cara dele ali, pela história. Você fala Arca, os olhos dele brilham. E esse brilho você vê pessoalmente, você conversando com ele. Quem tiver, por exemplo, se alguém assistir de um evento que foi e viu o VG, vai saber exatamente do que eu estou falando. E olha, que eu não estive presente num evento com ele diretamente, mas eu sei como é que é. Já dá para saber, porque isso transmite, assim, já reluz. Se você for no Instagram dele, você vai ver como é que ele é dedicado, com aquele sorriso de orelha a orelha no rosto que não sai nunca. Parece até que ele fez uma plástica que deixou o sorriso lá dele assim, pronto, não sai. Você vê como é que ele se envolve mesmo, como ele ama a história dele. Aí é isso que eu queria que você comentasse. Para o escritor de uma série de 7 livros, como é que é a sua rotina de dedicação para divulgar isso aí, para tornar Arcons aí uma realidade aprazível não só para você como autor, mas para quem está lendo também? Cara, é pergunta muito bacana. Eu acho muito legal. Que legal. É assim, acho que a primeira coisa que é interessante pontuar é que existe um grau maior por ser uma série de dedicação. Sim, total. Você vai precisar ali, no caso, por exemplo, em termos da escrita, vai ter que ter planejamento, você tem que ter sempre a manter a coerência. Então, tudo isso é muito importante. Mas eu não vejo a dedicação que eu tenho com os Arcons dela por ser uma série, saca? Por quê? Porque isso é muito engraçado. Acho que você mesmo teve essa experiência com a internet, que antigamente era uma coisa muito diferente. Né? Eu já cheguei a fazer muitos testes, e a internet hoje está muito difícil. E para o autor hoje, como é que o autor pode se destacar? Como que alguém consegue pegar a sua obra e realmente ler? Para mim, existem 3 formas só disso acontecer. A primeira é se você tem muito dinheiro, igual o Simon, né? Que aí você tem lá milhões de dólares, você entuxa lá nos seus, né, publicidade, outdoor, essas coisas todas, aí você deslancha, aí não tem como. Se você tem o que o pessoal chama, que eu descobri faz pouco tempo, que chama de padrinho, né, que é a questão do padrinho, alguém famoso, para te lançar. Que já foi muito comentado, muito a questão do The Dodge Sport, com o Jovem Nerd. Pô, se você tem alguém, se você já é famoso, às vezes é melhor ainda, nada contra, mas, por exemplo, Felipe Neto estourou de vender na Bienal. Estourou. Ele nem é escritor. Mas por quê? Porque ele já tem a fama. Então, ou você é famoso, ou você já tem uma outra fama, alguém para te dar esse apoio. E a outra forma, como eu vejo, né, para o autor se destacar e ganhar, é essa questão da dedicação, que é um caminho que eu encontrei, que é a questão dos eventos. Né? E eventos é uma coisa que exige muita dedicação. Cara, eventos eu poderia ficar falando aqui 5, 6 horas disso. E realmente é o que o Simon falou, é algo assim, é quase um segundo trabalho meu. Muito sacrifício, né? Deixar de passar tempo com família, tempo com esposa. Graças a Deus eu tenho uma parceira que entende pra caramba, tá comigo em todos os eventos, ou quase todos, né? Mas já perdi chá de bebê da minha irmã, né? Teve aniversário da minha mãe que eu não fui por causa disso. Então, assim, teve muita coisa que você acaba perdendo e sacrificando para você poder chegar até os seus leitores, né? Eu vou tentar encontrar outras formas, né, de poder, né, divulgar o livro, mas essa, por enquanto, é a melhor forma que eu encontrei. Tem o projeto do RPG, tem o projeto, né, tem tráfego pago, tem bastante coisa.
Mas eu percebi que esse contato com o público, com o autor, para o público é muito bacana, gente. Muito bacana. Por exemplo, se eu deixo a minha mesa, né, do meu evento sozinha, aí deixo lá com a Fabi vai lá e apresenta o livro. Mas a conversão disso daí em venda é muito pouca. Quando eu chego e falo assim, olha, eu sou o autor, posso apresentar minha obra? Cara, o olho das pessoas brilham de uma forma que é quase mágico. Mal sabem eles, né, que não somos nada diferente, somos mais do mesmo. Mas para eles é uma experiência muito grande, essa questão, esse contato com o autor. Então, existe sim um nível de dedicação que eu acredito que nós precisamos ter. Se você é uma pessoa que não tem dinheiro e não tem fama, e não tem ninguém famoso para te lançar, você, é o que eu falo, que você tem que ir para a guerra, meu amigo. Não tem jeito. Tem até um cara que ele começou a falar que eu sou autor de guerrilha. E que tá em todos os eventos, que tá lá, tá tipo quase, né? Desculpa se alguém mas tá quase testemunha de Jeová lá, batendo na porta lá, vem cá conhecer aqui minha obra, né? Mas não tem outro jeito, é isso, é você se dedicar. O fato de ser uma série, eu acho que ele vai mudar uma questão de público-alvo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de série. Do mesmo jeito que cara, só que tudo é público. Teve gente que já falou para mim que... Falei, ô Vinícius, amigo meu, leu meu livro e falou assim, Vinícius, não gostei do seu livro. Por que você não gostou do meu livro? Pode me contar, né? Vai me ajudar, talvez a melhorar e tal. Não, porque você, quando você escreve, você não fala da genealogia, da etimologia das palavras. Esse é uma pessoa que adora o tal do infodump, né? Que gosta da toda a decisão. É um público-alvo diferente. E aí, uma coisa que eu vi é que nós não estamos aqui para agradar todo mundo. Não vamos agradar todo mundo. Né? Jesus não agradou todo mundo, Vitor Hugo não agradou todo mundo, então quanto mais nós, meros mortais, vamos querer agradar, né? Então, a questão é você encontrar seu público-alvo. E o nível de dedicação, uma coisa que eu ajuda muito são parcerias. Então, eu achei muito engraçado. Quanto mais tempo passa, mais parece que os Arcons não é meu esforço, não é um esforço meu. É o esforço das outras pessoas. É o cara que vem... se eu ficasse aqui para agradecer a quantidade de pessoas que me ajudaram nessa jornada, só aqui tem 3, né? Mas se eu falasse todas as pessoas que me ajudaram, eu participei de um evento agora que o cara me convidou. Eu não tinha... O evento era muito, muito caro para participar. O cara tinha um stand lá, falou assim, Vinícius, vem aqui, você fica num cantinho para você poder divulgar sua obra. O evento... super caro, ele me deu um espacinho lá. Eu sou super grato a esse cara. Foi lá, vendeu 40 livros. Então, cara, é uma coisa que cada vez mais eu vejo que não sou eu, são os outros. São os outros me ajudando. Né? Então, eu acho que essa questão é muito importante. Né? Esse negócio que parece chavão, né? Mas andorinha não faz verão, e não faz mesmo, gente. Sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Né? Tem até uma piadinha lá, que sozinho você não consegue nem ser corno, né? Você precisa de mais 2 para ser. Então, cara, é isso mesmo, entendeu? Quanto mais pessoas... Porque pensa assim, imagina só, para você fazer 1 milhão de pessoas lerem sua obra, cara, você não vai ter como você ir lá para 1 milhão de pessoas. Então você precisa de pessoas ao seu lado. Quanto mais pessoas acreditarem em você, acreditarem no seu sonho... Então eu tenho fechado muito a parceria, a pessoa para poder ajudar a fazer RPG, uma pessoa para poder ajudar a fazer o Funko, uma pessoa para poder fazer não sei o quê. E as pessoas que... Nem todo mundo vai gostar da sua obra, mas muitas pessoas vão, e as pessoas que acreditarem no seu sonho, você chama para o seu lado. Mas é muito trabalho. É muito trabalho. Eu hoje eu tenho plena consciência disso. Escrever é a coisa mais fácil que tem. É o mais fácil. Isso aí, meu amigo. Eu achava que essas porcarias desses verbos sequenciados dos infernos, e o caramba, nossa, isso daí é um saco, e não dá, eu não vou conseguir escrever nunca, e foco narrativo. Mano, foco narrativo, pelo amor de Deus, sério, louco, nem sabia que essa merda existia. Tipo, eu fui pesquisar na internet, perguntar para outras pessoas, escritores americanos, isso aqui é verdade?
Mas é isso, é dedicação, cara. E aí a questão lógico, tem toda uma questão de qualidade de obra, mas quanto mais dedicação você tiver, né, maior a chance do estourar, né, de mais pessoas conhecerem. E aí é tudo uma balança. Você tem dinheiro, você não precisa se dedicar muito, não. Você mete dinheiro para outras pessoas se dedicarem por você. Você não tem dinheiro igual eu, né? Aí, amigo, aí você vai ter que andar para ganhar dinheiro. Aí não vai ter. Mas não sei se eu respondi, né? Se tiver alguma dúvida, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que todo autor devia fazer, tá, gente? É algo assim que mesmo em eventos, eu já vi muitos autores que ficam ali atrás da mesinha sem falar nada, olhando pro celular. Dá vontade de dar um soco na pessoa. Fala, meu amigo, larga essa porcaria e começa a chamar as pessoas para conhecer. Cara, na Bienal, porque olha só que louco, porque você, um dia, quando estiver se eu estiver falando muito, vocês me interrompam. Mas um dia, quando você estiver com a sua mesinha no evento, vai estar a sua mesinha lá com correntes vermelhas, por exemplo, vai ter do seu lado Star Wars e vai ter do outro lado Harry Potter e um anime que o pessoal todo mundo conhece. Cara, essas coisas se vendem. Agora, Archons, que porcaria que é essa de Archons aí? Você vai ter que chamar o pessoal para vender. E é muito não, cara, é muita humilhação. Cara, teve da Bienal. Eu tava lá com o meu livrinho, porque o livro ficava na estante, né? Porque não tinha dinheiro para colocar um stand para mim, ficava na estante, eu ficava com o meu livrinho no corredor, chamando as pessoas para poder conhecer os Archons. Chegou uma mulher, aí aquela capa, né, toda a magia, não sei o que lá, teve uma mulher que deu 2 tapinhas no meu e falou: obrigado, mas eu já superei essa fase. Tipo, cara, isso daí é coisa para criança, tá ligado? E é isso, velho, você vai se humilhar, você vai passar por muita situação difícil, mas o começo é isso, o começo é difícil. Né? Depois é fácil, né? Mas o começo é treta. Desculpa se eu falei demais. Não, relaxa. Só também tem outra coisa que ele faz para chamar bastante atenção, que é o tamanho da barba dele. Então é impossível não reparar. Então, ainda que ele ficasse parado, né, tava lá com a barba lá grandona para pegar o pessoal de jeito. Então, mas isso foi uma insistência da Lima Forte. Ele falou logo no começo que para entrar na Fantásticos eu tinha que ter a barba grande. Era uma pegadinha. Mas só que você abraçou então bem a ideia, né? Então, que bom que pelo menos fez um estilo. Mas eu falei assim, eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, porque é bem o que você disse, você não foi pelo fato, a sua dedicação não foi pelo fato de ser uma série. Mas o que é interessante é o nível de esforço que você precisa ter para um livro. Digamos que Os Archons fosse só Prelúdio de Sangue. Mas não é, né? Você tem vários. Então, assim, a gente entra naquela história de que primeiro você tem que fazer, para quem conhece um pouco de mercado, não precisa ser mercado editorial necessariamente, mas você tem que validar o seu produto. O livro nada mais é do que um produto. A validação de produto é a primeira venda. Só que não para por aí, né? Você tem que continuar fazendo. Esse é um esforço contínuo, que é uma coisa que não entra na cabeça dos autores. É difícil demais entrar. Sabe? Porque, meu irmão, você pode ter a melhor editora do mundo te respaldando. O seu nome é que de fato vende a obra. É o seu nome, aquilo o tipo de esforço que você faz, a qualidade que as pessoas reconhecem é que vai fazer a venda da obra. E aqui, não necessariamente porque eu estou me vendendo como Simon César, o grande escritor. Não é sobre isso, é sobre aquilo, o nível de empenho que você esforça para fazer aquele produto aparecer para as pessoas. É exatamente aí que entra o esforço do VG. Para você ver, algumas coisas são bem sensíveis, assim, pensando, cara, VG perdeu o aniversário da mãe, perdeu o chá de bebê do sobrinho e tal. Cara, são coisas que afetam, são a sua família, o seu dia a dia e tal. Mas ele está ali se encabeçando. É claro que cada um pode fazer a sua gestão do tempo da melhor forma. Mas para você ver o nível de empenho que é necessário. Quanto mais
quando a gente fala de uma série. Porque tudo bem, você validou o primeiro livro, só que você quer 7. Então pegar o público que já está engajado, continuar fazendo novos, até para que se viabilize o segundo, o terceiro, o quarto. E é um esforço realmente contínuo. Então, assim, isso eu também queria, o que eu trouxe bastante você aqui era para isso, sabe? Para dar essa evidência para as pessoas. O que você escrever, que você colocou, a parte fácil é a escrita, cara, tem uma parte monstruosa ainda, que é você lidar com crítica, você ter aquela consciência de que, cara, uma crítica não é a dimensão total do meu projeto. Não acontecer como acontece, a gente vive falando do Merlinos lá da Batalha do Apocalipse, lá na resenha, lá no Scooby. Você imagina isso na cabeça de uma pessoa que acabou de lançar o seu primeiro livro? Eu tomei uma crítica com a Lenda de Materiais que era de ficar tonto na noite de autógrafo. Eu peguei o celular para ver e foi uma crítica daquela... livro é isso, livro é aquilo, que não sei o que... Eu engoli seco e tá, peraí, vou curtir meu momento aqui e tá. Só que não é todo mundo que tem esse preparo, não. E aí a coisa das humilhações, né? Essas coisas que passam, vem a senhorinha, bate nas costas, já superei essa fase. Pô, que bom, você só não superou a sua velhice, né? Porque você deveria ter mantido a sua mente jovem, né, ô cidadã? Mas, enfim. E é claro que ele não ia responder isso, mas eu desabafo por ele aqui. Aí a gente tem essas coisas, sabe? A crítica do outro. Eu já conversei com o VG de outros eventos que ele falou: fulano estava vindo para cima de mim porque eu estava aparecendo demais. Oi? Ele tem que aparecer mesmo. Se ele não aparecer, ninguém vai fazer a obra dele. Acabou. E aí o camarada é criticado porque tá aparecendo demais. Irmão, bota uma melancia na cabeça então, já que tu quer aparecer mais do que ele. E vai ser difícil, porque a barba dele chama mais atenção do que a melancia. Então pronto. Então, assim, para esse nível de entendimento, sabe? De a gente realmente saber o quanto a dedicação faz a diferença. Não só na escrita em si. E aí eu vou falar aqui também, e aí já puxar para as meninas ali. A Rafa, ela é uma escritora que eu acho ela mais técnica. E tá tudo bem, assim, ela pega bem a técnica, ela compreende, tanto é que é editora agora também. E ela vai compreendendo, vai pegando mesmo, mas ela consegue absorver muito bem. Tanto é que a gente faz uma avaliação no Editor Fantástico, nosso curso profissionalizante para você trabalhar com edição. Detalhes aqui na descrição do vídeo. E ela pega o estudo, de fato, para entender, tanto é que ela teve a nota mais alta nas avaliações que a gente faz, e ela pega e consegue replicar aquilo ali muito bem. Tanto é que quando a gente está em reunião, quando eu estou dando feedback ali para ela, na mesma hora eu aponto alguma coisa aqui, ela mesma já pega, verdade. Ela não é naquele aspecto de não entendi o porquê, previamente ela já conseguiu esse entendimento. Então, até que você já está com a mãozinha levantada, Rafa, no senso técnico da coisa, se você quer, para pessoas que querem escrever sério, você quer escrever uma duologia, como é que a técnica entra nessa importância aí para o autor? Bem, primeiro eu queria comentar essa questão do marketing, que todo mundo acha que realmente é só escrever o livro e acabou o trabalho. Não é. É só o começo. E eu fico bege com quanto evento o VG consegue ir. Eu fico bege todo dia eu tô vendo lá o VG postando evento. Eu, caramba, onde é que tem tanto evento? Na minha cidade não tem. Na minha cidade não tem mesmo. Mas, enfim. São Paulo também é muito bom para isso. Já deu para perceber que é muito fora da curva do Brasil inteiro, assim, Sim. Em quantidade de eventos e oportunidade de eventos. E a técnica, eu acho que é muito... Depende muito do que você quer fazer. Mas
aprender o básico, assim, da gramática, do que você deve fazer, acelera muito as coisas, se torna muito intuitivo, e na hora de chegar um mentor e aprovar os capítulos, tal, torna tudo muito mais rápido. Mas mesmo assim, a gente fica travado em alguns capítulos, tipo, isso aqui pode melhorar assim, pode melhorar assado, mas não muito por questões prosaicas, ou mais por questão, assim, da história mesmo, de imersão. Mas acelera muito também na hora da revisão do livro. Tem gente que vai escrevendo com os vícios de linguagem e espera que na hora que... depois eu contrato alguém para fazer a revisão. Caramba, isso você vai ter que reescrever o livro inteiro para corrigir esses vícios de linguagem. E isso demora muito. Enquanto que se você já for escrevendo com a técnica direitinho, se você aprender, tipo, onde se usa próclise, onde se usa ênclise, vai acelerar o processo em 200%. Reescrever o texto inteiro no final dá muito mais trabalho. Tipo, é trabalho dobrado, é retrabalho. E não é nada agradável ficar olhando para o mesmo texto 1 milhão de vezes. Você começa, mesmo que você ainda consiga enxergar alguma coisa ali, porque você se acostuma com o texto, e aí começa a passar, a besteira começa a passar. Se você passar muito tempo no mesmo texto, você percebe que você começa a cometer erros bestas. Você tem que descansar desse texto e depois voltar para ele, para poder perceber esses erros bobos. E se você deixar isso passar um livro inteiro, para depois reescrever o livro inteiro, é muito tempo perdido. Quanto mais em uma série, né? Nossa, numa série é impensável. Até E porque aí que nisso é o pronto. já teve livro aí que ficou famoso no TikTok por erros de revisão que passaram e que todo mundo começou a perceber e falar, e isso deve ser muito desagradável depois. Você tem que ficar atento, principalmente se for uma série, era um livro só. Se fosse uma série, imagina, para corrigir um erro de revisão que passou no primeiro livro, enquanto você já está escrevendo o segundo, ou pior, mais adiante. E aí tem sempre aquele que simplifica, né? Ou então vai viver igual a J.K. Rowling fazendo retcon de Harry Potter o tempo todo lá no Twitter e tal. Só que a diferença é que a J.K. Rowling não precisa necessariamente fazer isso. Ela faz isso e ela já está muito bem, obrigado. Conforme a primeira frase de Harry Potter, Pedra Filosofal. Agora a senhora Dursley, da Rua dos Alfenebros, número 4, né, número 9, se orgulhavam de ser perfeitamente normais, muito bem, obrigado. E ela já está muito bem, obrigado. Mesmo a J.K. Rowling, milionária, ela está lançando outras coisas. Eu tô com um livro dela aqui. Ela não esforço contínuo. É o esforço contínuo. Ela continua divulgando Harry Potter e está lançando outros livros com outro nome. Mas sabe o que é também isso? É a mentalidade milionária. O pessoal que tem muita grana, eles não param. Tipo, porque quer mais dinheiro, que não sei o quê, porque quer ficar... O VG tem 10 iates, agora já quer 20, que negócio é esse? Cara, a mentalidade do camarada é evolutiva. Ele vai sempre querer o progresso. Já faz parte do ser dele. Então, não à toa, quem chega lá não vai chegar à toa. Tipo, chegou lá porque tem normalmente, né, a maioria dos casos, chegou lá porque vem num processo de mentalidade
em que ele aprende a otimizar o seu tempo, otimizar o trabalho, dar importância ao aprendizado e vai tornando isso como parte dele. Eu conheço um empresário aqui de Santa Catarina que ele fala isso. Cara, eu tô sempre fazendo curso de alguma coisa, curso disso, curso daquilo, curso daquilo. Ué, como assim? Mas você já tem... O cara é um dos maiores... tem uma das maiores empresas imobiliárias aqui de Santa Catarina. Aí ele fala, não, mas eu tô sempre aprendendo, eu preciso continuar aprendendo, porque senão o patrimônio que eu tenho vai ruir. Ou você acompanha a realidade atual, ou você rui. A mesma coisa com a mentalidade de um autor best-seller. Né? Então, é você fazer essa construção ao longo do tempo, você está sempre aprendendo alguma coisa. Né? Nunca para. Não tem receita de bolo. E aí, antes de passar para a Serena, eu vou passar ali para o milionário. Falando em milionários, o VG é fantasma. Lógico que não, não, apenas uma frase, porque eu acho que isso que você fala é muito bonito, cara. Eu acho que isso daí é essencial, na verdade, para tudo, inclusive na nossa própria carreira como escritores, que tem aquele versículo que fala que se você parar de aprender, logo esquecerá tudo que você sabe. É isso, a gente tem que continuar o tempo inteiro. Então, se a partir do momento que eu achar que não, eu já sou escritor, meu amigo, nunca mais, se eu me colocar nessa posição, nunca mais eu aprendo mais nada, a atingir meu teto. Agora, se você achar que você pode melhorar, né, o seu teto continua indo lá para cima, né? Acho que isso é muito bacana. Não, fora, cara, que eu já conheço alguns autores que publicaram muitos livros. Assim, tá cheio de livro publicado lá na Amazon. E aí o cara vem com um portfólio assim, às vezes, até na editora mesmo. Eu publiquei 1, 2, 3, 4, 10 livros e tal. Tá, quantos leitores ele tem? Entende? Então, tipo, beleza. Publicar é a parte fácil. Também vamos reduzir, né? A escrita é a parte fácil e que na verdade não é bem complexo, né? Quando você vai se profissionalizar na coisa. Mas vamos para o outro lado. Publicar hoje em dia é moleza, cara. Vocês conhecem um autor chamado Ryoki Inoue? Saúde. Ninguém conhece? Conheço. Autor brasileiro. Ele detém o recorde de livros escritos do Guinness. 1000 livros. E ninguém conhece, cara. O cara é inteligência artificial. Só que não, que isso já é do passado. Não, eu sei, eu tô falando, ele é a reprodução da inteligência artificial. Mas pra gente... E tadinho, ele tá falido. Com 1000 livros publicados. Exatamente. Então, a questão não é publicar os livros, a questão é tudo, você escreve, é tudo um passo a passo. O VG, desde que publicou Archons, já tem pouco mais de um ano. Mas ele está no primeiro. A gente vai começar a mentoria logo com o segundo. Então, assim, mas olha o tempo. E ele vai continuar divulgando o primeiro. Não para, cara. Não tem como parar. É a mesma coisa que você trabalhar. Tipo, você tem o seu emprego. Tipo, você vai ter que continuar trabalhando. Senão vai parar de entrar o dinheiro. Se você não continuar, é simples assim. É a verdade. Para uma série, então, vamos pensar que não é só um livro. Você vai ter que trabalhar continuamente. Quanto mais livro você tiver, mais trabalho você vai ter. E o papo está rendendo. O pessoal está levantando a mão. Vamos lá. E o mercado ele está em constante mudança. O mercado e as pessoas. J.K. Rowling continua falando do livro dela porque as crianças já cresceram, já estão passando para os seus filhos e ela continua reforçando o universo, continua criando produtos, continua aí reforçando a ideia e ela já está milionária. Mas o mercado vai mudando, as pessoas vão crescendo, novas pessoas nascem, novos leitores chegam. A gente tem que continuar batendo na mesma tecla, porque serão pessoas diferentes, será um mercado diferente.
Mas tem um detalhe que eu acho que é muito bacana disso que a gente está falando, que pelo menos é uma luz que é porque a gente falou muita coisa, né? Que parece que, nossa, que vai ser uma via crucis e você vai só se ferrar como autor. Uma coisa que eu acho que é importante falar e que é muito legal dessa experiência de ser autor, de ser escritor e ter o contato com o público, com as pessoas, é que, a gente acaba encontrando pessoas para remar junto. Então a gente começa a ver uma luzinha no final do túnel que como eu disse, parece cada vez mais que não é mais meu esforço. Né, já conheci gente que comprou meu livro, depois comprou mais 5 exemplares para poder dar de presente, comprou depois marcadores para divulgar o trabalho dele. Então, assim, você começa a encontrar pessoas que entram no seu sonho e querem remar junto de você. E a fantasia, ela é muito legal por causa disso, porque a fantasia você está lidando muito com o público nerd, né? Sou eu, tal, não sei o que lá. E quando essa galera compra uma ideia, meu amigo, essa galera vai até o final, vai com você para cima, entendeu? Na semana retrasada, teve um pessoal que acabou comprando meu livro, curtiu, me chamou para uma sessão de autógrafos em Extrema, fui para lá, e um cara, olha só que legal, cara, ele foi lá só para ele ser jurado Arkham. O cara me levou uma espada, fez com que eu colocasse em cima do ombro dele para poder, seja bem-vindo à Ordem do Arkham e tudo mais. Eu fiquei com uma super vergonha, cara. Nunca tinha ficado com tanta vergonha na minha vida. Mas você entende? Então, e não estou falando que um monte de gente também não gostou da minha obra, mas encontrei pessoas que curtem, que gostam do sonho e querem remar junto. Então, eu acredito que existe uma luz no fim do túnel, onde o trabalho, talvez, lá na frente, é um pouco diferente, né? Você não vai, talvez... já teve dias, eventos que eu fui, que eu não vendi um livro. Eu fiquei o dia inteiro, 12 horas no evento, para não vender um livro. Imagina isso aí. Entendeu? Então, essa, né, é a parte ruim que todo mundo... No começo, você vai passar. Né? Então, eu acho que isso que é legal. Você coloca a Rowling, né, como último degrau, né, e o degrau que hoje a gente se encontra aqui lá embaixo. Quantos degraus a gente não vai ter que passar até chegar lá? Né? Você vai fazer um evento que você não vai, né, vender nada. Aí você vai fazer um evento que você vai vender 1, vai vender 2, vai vender 3, aí você começa, né, até o negócio chegar lá que, mano, os caras estão te pagando 10 mil reais só para você ir no evento. E já existe, gente. Tem os eventos que eu vou, o pessoal paga 10, 20 mil reais para um dublador tá lá. Porque o pessoal adora o dublador. E vai ter um dia que, né, o pessoal vai chegar... Phelps, vem aqui, a gente vai estar pagando 30 mil para você, só para você estar no nosso evento aqui. É isso. Mas até lá, tipo, não é da noite pro dia, né? Existem várias etapas, vários passos até chegar nesse nível. É muito raro. Pode acontecer da noite pro dia, dar uma sorte, pega um corrente, sei lá, Elon Musk pega correntes vermelhas e vai lá, vamos fazer o filme desse negócio aqui. Pode acontecer, lógico que pode, mas isso é tipo encontrar um unicórnio, né? O caminho mais realista é um caminho mais lento, mais árduo, com muitos nãos, muita humilhação, né, cara? Vocês vão ver o que eu me humilho para estar o que eu hoje é um pouco menos, mas no começo o que eu me humilhava para estar nos eventos. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu estar no seu evento, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Eu anuncio no meu Instagram de 30 pessoas, eu não sei. E vambora. Hoje em dia ele tá igual Off the King, The Power, The Best, tá recebendo grana para poder fazer evento. Não, hoje eu só não tô no primeiro, tô no segundo degrau de 1000. Pois é, cara, mas para alguém chegar aonde você tá já é muito difícil, bicho. Isso é muito difícil. Só um detalhe. Para a J.K. Rowling chegar no degrau em que ela está, ela foi recusada por várias editoras primeiro. Só para dizer que a J.K. Rowling também não foi de primeira. Nem a J.K. Rowling. Ela foi recusada por várias editoras antes de conseguir lançar o livro dela.
E sabe um fato curioso, que eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas entra nesse negócio aí da Lua, do Sol nasceu exatamente naquele dia para ela. Assim, tem o fator da sorte também, que aí o pessoal confunde as coisas. Mas eu não sei se você sabe que o editor da Bluesberry, não lembro o nome da editora, ele levou um capítulo do Harry Potter e a Pedra Filosofal para casa. E a menina, filha dele, era criança, a crítica dos editores em Harry Potter, o curioso era isso, é que o livro era grande demais para criança. Só que nada como você estar com seu público-alvo, né? E isso é que é muito bacana quando a gente fala. A menina pegou o livro, começou a ler, pai, cadê o resto? Aí ela, opa, peraí, minha filha gostou. Tá, deu o resto, ela leu, a menina devorou o livro. Tá, vamos imprimir aqui não sei quantos exemplares. Pronto, aí vendeu. Então, assim, teve o fator sorte? Teve. Mas para você ver, escrita não tem uma realidade. Hoje, o meio editorial é muito mais consciente, não da coisa engomadinha, eu acho que essa história não vinga porque eu não gosto. Não. Uma coisa que a gente faz aqui na Fantásticos, que eu sempre falo para todo mundo, pare de olhar a história, no caso aqui, pelo menos para os editores, pare de olhar a história pela sua perspectiva. Veja se o público gosta dessa história. Porque eu, por exemplo, e o VG vai me matar, mas eu não sou fã de Star Wars. Eu odeio Star Wars. Eu detesto. Hoje ele não dorme. Só porque eu falei isso, ele não dorme, tá? Cara, mas que se dane a opinião do Simon. Tem um universo de gente que gosta. Então vai chegar um cara de sci-fi que tem uma obra lá super parecida com Star Wars, não sei o quê, e pode dar um hype? Meu irmão, vá à Lua, vá a Marte, vá para o Sol, vá para qualquer outro planeta, até que você invente. Quem sou eu para falar alguma coisa? Entende? Ponto final. Acho que isso também tem que estar na imaginação das pessoas. Só que um grande problema, até para quem escreve série, e que eu acho que vale a pena a gente falar também, é muito essa interiorização, é muito o eu, é se importar pouco com o leitor. Ou não se importar com o leitor. É o universo dele, que ele criou, que ele fez, que é importante para ele, meu amigo, mas você não vende para você. Se fosse para você comprar seus próprios exemplares, tá ótimo. Mas você vende para os outros. São eles que vão fazer a obra literária. Tá ali, ó. O VG está dizendo ali, não, parece que é mais um esforço dos outros do que meu, porque ele já está começando a ver que existe um movimento em torno da obra dele. Cara, isso é maravilhoso, quando você vê o leitor comentando teu livro, repercutindo, te cobrando, como era o pessoal com a lenda de materiais, volume dark, não sei o que, não sei o que. Cara, mas é ótimo, é uma cobrança que o pessoal faz, mas é maravilhoso. Então é aí que a gente tem que criar essa mentalidade, porque senão a gente vai viver reclamando. É só isso. Que a obra não deu certo, que o brasileiro não gosta de ler, e que não sei o que. Não, cara, é você saber que você precisa fazer o seu esforço para a pessoa abraçar a ideia tanto quanto você abraça. Então, sempre vale a pena falar sobre isso. Para fechar, queria passar ali para a Serina, porque aí sim, a gente está falando muito da dedicação, né? Aqui a gente falou muito sobre a dedicação de como levar essa história para as pessoas, mas a Serina, Deusa da Névoa, isso foi muito notável, e aí eu me atrevo a dizer também que esse foi um dos motivos pelo qual até o próprio VG admira tanto a escrita dela, é porque ela tem um nível de sensibilidade com o próprio texto que, para mim, é muito diferenciado. Ela consegue ver o texto de uma forma emotiva e ela consegue transferir essas emoções para dentro do texto de uma forma que eu, particularmente, ainda não vi. Então, toda comparação que a gente faça entre outros autores, o VG estava falando lá do Patrick Rothfuss ali deixa ele no chinelo, ele já falou para mim que a Serena deixa o Patrick Rothfuss no chinelo. Mas isso tem um porquê. E aí é que eu te digo, Serena, quando você vai lá e bota suas ideias lá no papel,
Eu acho que é importante o autor que quer escrever série ouvir isso de você. Porque é claro que a obra tem que ser importante para si, mas como é que a gente conta uma boa história e faz também com que ela apareça com esse nível de sensibilidade, a ponto que, claro, pode se tornar aí uma série. Acho que no cerne de tudo é você escrever sobre pessoas reais. Tá? Por que a Alexandra é tão... Eu acho ela boa. Por que ela é tão boa? Porque ela é uma pessoa real, sabe? Então, para você tornar uma história, um personagem que perdure por um livro, por uma série, que vai para a TV, por exemplo, tem que ser uma pessoa real, onde quem está lendo, quem está vendo, se identifique com ela, sabe? Que chore com ela, que ria com ela. Acho que isso faz toda a diferença na hora que você está construindo uma história, sabe? Vou pegar um gancho que você falou ali que na Amazon é muito fácil publicar e eu li muita coisa ruim lá. Desculpa falar assim, né? Mas é muita gente que coloca ali uma situação, uma pessoa que não é crível, com situações que não acontecem de verdade, só na cabeça do autor. Então, isso que torna uma história tão boa, é você escrever sobre acontecimentos que podem acontecer com qualquer pessoa, uma dor, um trauma que uma pessoa pode sentir de verdade, sabe? Então, acho que isso faz toda a diferença na hora de você construir um personagem que dure por muito tempo, uma história que dure por muito tempo, é você escrever sobre uma pessoa. O que faz a história ser boa é o personagem. É o protagonista, é o antagonista, são os coadjuvantes ali. Se eles forem reais, cara, eles podem subir a montanha e jogar um raio lá da mão, mas se eles forem reais lá no fundo, o leitor se conecta, sabe? Ou quem tá assistindo se conecta. Mas o leitor entende, ele é um mago, mas lá no fundo ele é uma pessoa. Ele é uma bruxa, mas no fundo é uma pessoa. E isso faz toda a diferença na hora de você vender ele para um livro, para 2 livros, para 7 livros. Por isso que eu digo, a minha personagem favorita dos livros hoje é a Selena, esse é o nome do livro, Trono de Vida. Não parece, mas eu adoro ela. Ela é uma assassina maravilhosa, mas lá no fundo ela é uma pessoa que perdeu o pai, perdeu a mãe, tem uma magia lá no fundo que ela não sabe, e quando a magia é solta, ela assusta os amigos, sabe? Ela fica sem nada, ela perde tudo que ela é. Então é uma pessoa real, uma pessoa que... Você conhece alguém que já perdeu alguém, que teve que se reconstruir ou esconder quem é para agradar alguém, para se encaixar no mundo, sabe? Então isso faz toda a diferença na hora de você conhecer um personagem, escrever sobre ele e fazer ele durar. Essa dica aí vale ouro, tá? Quem pegar essa dica aí e aplicar, isso aí vale ouro. Porque vocês podem notar, os grandes personagens, os grandes protagonistas são aqueles que têm a humanidade muito bem construída. São baseados nos nossos próprios sentimentos, que não existem só na cabeça do autor, como muito bem a Serena colocou. Essa dica vale ouro. O que a gente trabalha no escritor fantástico, que pouca gente dá atenção, mas chama-se valor inerente. Se você pega isso aí e transfere para dentro da sua história, a pessoa cria aquela empatia com o protagonista, cria aquele senso de que aquela personagem é real, de que a pessoa se colocar no mesmo drama que ela, ainda que seja uma aventura fantástica. A história tem uma tendência muito forte, se claro, com todo o movimento de divulgação e tudo mais, mas tem um poder de conexão enorme. Essa dica aí, quem pegar e aplicar, vale ouro, com certeza. Diga, meu caro VG. Cara, e você falando, Serena, assim, isso é muito nítido em cada um dos seus personagens. É muito, muito bom a forma como você coloca e vai trazendo uma outra coisa que eu acho muito legal, o conflito, né? O que cada um quer, quais são as dificuldades. Não tem como não entrar nessa história. Mas esse negócio de personagem, construção de personagens, tem outra pessoa que eu admiro demais, que, cara, é o Phelps. A forma como ele constrói os personagens dele é de um jeito que você consegue se identificar com um cachorro, cara. É um inferno isso. É muito, muito bom. Eu não sei a quantas anda a sua obra, mas eu juro que eu fico, às vezes, entrando no site da Fantástico para ver se já tem disponível.
Porque eu quero saber o que vai acontecer com aquele inferno daquele cachorro, com a Anya. E com o nome, na verdade, eu esqueci o nome dele, porque eu gosto muito da Anya e do cachorrinho. Qual que é o nome dele? É do chifrudão lá? Oi? O nome do chifrudão? O Nico? O Nico, é isso mesmo. Que é maravilhoso também. Mas a Anya e o Senhor Dobrinhas é um negócio assim. Senhor Dobrinhos. Cara, a Tá, é forma. mascote da editora. Cara, a forma como você conseguiu construir esses personagens é de tirar o chapéu. De tirar o chapéu. Não conheço o trabalho da Rafaela, quero conhecer, mas Serina e Phelps são. Cê é louco, a nata da nata. Bons tempos do Senhor Dobrinhos, quando a gente fazia a revisão ali. Era bom. Tinha os times da Natália e do Senhor Dobrinho. O curioso, né? No episódio passado, o Gabriel estava comentando que o Phelps fez um vilão mais nojento, daquele jeito baiano do Gabriel falar. Vilão mais nojento que ele tinha escutado, que ele tinha lido, que não sei o quê. E é verdade, né? Eu gosto tanto de vilões assim. O Sargon, para mim, é maravilhoso, né? Então, a construção dos personagens também é incrível. Vale, claro, ressaltar isso. Gente, muito obrigado mais uma vez aqui por esse Debatendo Fantástico. Obrigado, Felps. Obrigado, Serina. Obrigado, Rafa. VG, obrigado. Volte sempre. Estaremos aí sempre voltando com outros debates. E aí, vou dar um espacinho aí para vocês darem a despedida de vocês e aí a gente encerrar lembrando a todos que ninguém está sozinho, né? Todo mundo pode ir junto. O esforço, apesar de você ter que fazer a sua parte, ele pode ser conjunto. E também para você fortalecer seus textos e você entender mais sobre como é que você pode divulgar o seu livro, fazer com que ele ganhe repercussão. Primeiramente, você tem que se envolver com outros escritores, por isso tem o Clube dos Escritores Fantásticos, que você pode entrar e os detalhes estão aqui na descrição do vídeo. Tanto para você escrever o seu texto de forma imersiva, entender tudo que a gente está falando aqui de uma forma mais metodológica, ter apoio de mentores, ter apoio de outros autores que também estão no mesmo barco, e assim a gente continuar aí o nosso trabalho incansável e contínuo de fazer com que essas histórias, as nossas histórias, possam alcançar o máximo de gente possível. Então, pela ordem alfabética aí novamente, né? Vamos dar a despedida aí de vocês. Vamos lá. Eu já disse da outra vez e vou dizer de novo, para quem está escrevendo, é muito difícil no começo. A gente escreve de forma intuitiva, mas é bom aprender, você aprenda com quem sabe. Não desista porque alguém disse para você que não vai dar nada, enfim. É uma coisa muito pessoal do escritor. Então, assim, aprenda sempre, procure recursos para aprender sempre, mesmo que demore ou que seja difícil, e ouça os conselhos que quem está no mesmo barco que você possa te dar. Foi assim que eu aprendi. Eu estou fazendo betagem ali, às vezes dá um ruim assim na hora de dizer uma coisa, mas às vezes a gente está dizendo que já teve no lugar do iniciante um dia, e ouvir conselhos de alguém que já passou pelo que você passou pode ser difícil, a gente se apega muito, mas o importante é você continuar escrevendo e saber que aquela crítica vai te ajudar a crescer mais, sabe? Então não parem e não tomem aquelas críticas para si lá no coração, sabe? A gente escreve coração, mas o que está ali no livro não é para o teu coração, né? É para o leitor. Então é isso. Aprendam sempre e escutem, às vezes, os conselhos de quem já passou pelo mesmo caminho que você. Pode ser muito importante na tua jornada, sabe? É isso. Acho que sou eu depois, né? Pessoal, obrigado mais uma vez, né? A todos aí que vão nos assistir. A vocês mais uma vez também pelo convite, Simon, a Rafa, né? Bom ter visto aí o PG Toledo de novo, fazia um tempo, né, meu caro? Bom mesmo me ver de novo. Serina, mais uma vez, sempre prazer aí dividir o espaço contigo, né? Eu só vou fechar também dizendo algo que eu falei da última vez que eu vim aqui, né? A todo mundo aí que tá, né, querendo, acima de tudo, ser, né, escrever, produzir, né, a sua obra.
né, que nunca desista, que a pessoa nunca desista, mas que também entenda, né, que até hoje nós falamos sobre séries. Muito bem, se você quer mesmo, escreva uma série, mas antes de tentar escrever uma série, tente pensar em como você vai desenvolver um livro. E como da outra vez eu falei, antes de desenvolver um livro, tente saber como é que você vai fazer um capítulo. Antes de um capítulo, como é que você vai escrever uma página, uma cena e até uma frase. Porque uma frase boa é onde começa toda, né, a força que basicamente leva o leitor a gostar do teu livro. Em uma única frase tu pode prender ele. E se tu não souber como controlar, como desenvolver as tuas frases de uma forma, né, que o leitor olhe, se apaixone e queira mais e mais, aí tu talvez não adiante querer planejar universos de livros. Tu, antes de um universo ou de 85 mil universos, tu tem que saber construir uma casinha muito bem aconchegante, muito bem construída e tudo, porque daí sim, a partir daquele pequeno espaço, tu vai adiante e conquista vários outros universos. Sobre o que a Serena falou, sobre escrever intuitivamente e tal, tipo, o seu estilo de escrita não vai ser suplantado por aprender a técnica. A técnica, ela vai melhorar o seu texto, mas o seu estilo continua sendo seu, só seu. Não, sem tentar copiar ninguém de preferência, porque não vai funcionar. Cada um tem o seu estilo de escrita. O Tolkien escreve 3 páginas sobre a grama e as pessoas leem. Outras pessoas são muito mais objetivas. Outras conseguem ser mais rebuscadas sem chegar a tanto. Mas o seu estilo é o seu estilo e a técnica, ela só vai melhorar o seu texto, não vai suplantar o seu estilo. Escrever pode ser intuitivo sem acabar, sem deixar de lado a técnica. Obrigada por hoje. Boa noite. Queria agradecer ao convite, Simon. Obrigado. É sempre uma honra estar aqui junto de vocês. É um prazer muito grande. Com a galhofa, com pontos muito interessantes que todos vocês colocam. Eu acho que a Serena falou maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, um dos meus maiores, acho que um dos meus maiores triunfos, né, com o livro foi exatamente o que a Serena falou: aprender a ouvir. É difícil, não é fácil, mas toda vez que eu ouvia, toda vez que eu falava assim, cara, vamos dar uma chance, talvez o que essa pessoa está falando faça sentido, toda vez o livro melhorava. E cansei de perdi as contas de quantas vezes melhorou por causa do Simon, por causa da tua, Serena, por causa do Phelps. Então, não é à toa, né, que eu não só quero, né, quero fazer mentoria com a Elima Forte, quero fazer mentoria com o Simon também para poder desenvolver o volume 2. O Phelps talvez nem saiba, mas até falei para o Simon que eu queria o Phelps num grupo de metagem. Falei, se o Phelps me der essa honra, né? Porque eu sei, cara, o quanto ele pode ajudar, o cara que entende muito. Eu acho que o que a Serena falou é maravilhoso e eu levo para minha vida, aprender a ouvir. E o que o Phelps falou também, cara, eu acho que assim é essencial, né? Também para todos nós. Cara, é muito importante na nossa jornada a gente continuar, né, nessa toada, aprender a cada dia. E é isso. Obrigado mais uma vez, né? Quando precisarem, estarei aqui junto de vocês. E precisando de alguma coisa, é só falar. Beleza, galera? Obrigado a todos. Boa noite. Mais uma vez, obrigado a todos. Foi um papo muito bacana. Não deixem de refletir aí, porque escrever uma série é um desafio muito grande. Mas tem aqui 4 perfis diferentes, cada um com... Se eu pudesse botar um tema aqui para cada um, botaria em uma palavra aqui do que você pode absorver para a sua vontade mesmo escrever uma série e avançar. Serena, amor; Phelps, consciência; Rafa, técnica;
VG dedicação. Então, é fácil você identificar essa imagem nos autores, principalmente quando você tem uma familiaridade com eles. E, claro, ainda melhor quando você tem familiaridade com suas histórias aí, como eles escrevem, como eles desenvolvem. Eu acho que tivemos dicas preciosíssimas aqui, né? Então, estamos sempre aí seguindo e assim continuaremos. E vamos ficando por aqui, o Debatendo Fantástico vai ficando por aqui. Um grande abraço, nos vemos na jornada.